Olá! Vou falar um pouquinho hoje sobre como eu comecei a dançar. Eu comecei a dançar por indicação médica, eu tinha 6 anos de idade, usava aquelas botinhas ortopédicas e Nossa, eu tropeçava demais, gente. Gente, até hoje, me perguntam, nossa, como é que a Aline dançava? Eu caía muito. Todos os meus amigos tinham uma história minha de tombo. E assim, usei bota ortopédica por muito tempo. E o médico falou, essa menina tem que fazer balé. Porque aí eu ia juntar o calcanhar, minha perna era que chama em X, que na verdade não é em X, né? E é hiperestendida. Então o joelho encosta e o calcanhar não. E no balé a gente tem que ficar com o calcanhar junto, então meu joelho não ia ficar tão estendido. Só que na dança isso ajuda muito, pelo menos no balé é estético, né? É virtuoso que você tenha a perna muito estendida. Eu só fui saber isso muito tempo depois. Aliás, isso foi que eu descobri com uma professora minha, que era porque eu não conseguia fazer a pirueta, né? Uma coisa anatômica. Eu achava que, eu não dou conta de pirueta, mas na verdade não. Era porque, como o meu joelho era muito hiperestendido, ainda minha perna não fica no eixo. Então, minha perna ficava assim, né? Meu joelho pra trás. E, e aí eu ficava fora do eixo, me tirava do eixo. Até eu entender que eu não deveria esticar muito a perna, sabe? Então, eu comecei a dançar balé. Eu via que, assim, eu não era, sabe? Eu me achava boa, sabe? Mas, assim, não me sentia em casa. E aí me colocaram numa turma de jazz. Na verdade, minha turma de balé tinha acabado. E fui pro jazz, gostei de dançar jazz. E aí eu descobri, tempos depois, que a minha turma de jazz tinha acabado e que minha colega sobrevivente tinha ido pra dança moderna. Mas como assim dança Moderna? Que dança é essa? Aquela dança de adulto? Sim, ela foi, a turma toda tinha, sei lá, em média de 14 a 20 e tantos anos, e ela tinha 9, e ela era minha amiga, e me convenceram a entrar nessa turma, né? Porque a gente era mais ou menos do mesmo nível e tal. E lá fui eu, nós duas de 9 anos, naquela turma lá de adulto, né? Considerada adulto nas danças individuais. Então, eu desenvolvi uma grande paixão, fiquei lá durante muitos anos, cativei minha grande professora, a mestra, que me ensinou muita coisa, a ser forte, a ser resistente. E ela sempre dizia assim pra mim que, olha, você não nasceu pra dançar balé clássico. Seu corpo, né, suas formas, eu sou toda grande, nasci pra fazer as coisas no dedão, coisas ovais, né, aquela coisa assim corporal. E eu não entendia por quê, né? E dancei durante muito tempo. Tive que depois parar de dançar porque veio faculdade, né? Na época meu pai não queria que eu dançasse balé. Falava até assim, ó, você pode dançar balé, mas vai ter que se formar em outra coisa primeiro que te dê dinheiro. Vai fazer um concurso, vai fazer alguma coisa que te dê segurança. O que não foi falado, né? Que nessa época, meu pai tinha parado de pagar já pra mim, não tinha mais condições de dançar. E desde então, eu dancei como bolsista. Cheguei um dia pra minha professora e falei assim: vou ter que sair do balé, eu não tenho mais condições de dançar. Ela falou assim: não, você é minha filha, você não vai parar de dançar. Então, eu tive uma grande, assim, ajuda, um grande apoio de amigos e, assim, nessa época minha família me ajudou. E dancei muito tempo, não tinha dinheiro para pagar fantasia, então eu nunca tinha um papel de destaque, porque eu não tinha dinheiro para pagar fantasia. Então, e era muito ruim. Quando eu tive, foi assim, fazendo papel de negra. E é isso. Ou de homem. Nunca fui princesa, nunca fui bailarina, nunca fui nada. Então, assim, minha dança foi muito de superação. Era todo mundo querendo, assim, um sendo melhor que o outro. E eu pensava assim, caramba, eu já sou a única pobre. Minha mãe ficava muito preocupada porque eu era a única negra e se eu ia ter preconceito, se alguém tinha falado alguma coisa do meu cabelo, porque ainda tinha outra questão, né? Eu tinha que dançar e quando a dança era de cabelo solto, gente, eu chorava. Eu chegava em casa chorando. Mãe, eu vou ter que dançar de cabelo solto, mãe. Porque, gente, na minha época, eu alisava o cabelo. Na minha época, assim, ó, prendeu o cabelo.
E soltou, não existe. Gente, não existe. Prender o cabelo e soltar. Era assim, prender o cabelo, soltava, ficava. Onde soltava, ficava. Então, eu chorava. E haja fazia escova. Na metade da dança eu já não tinha mais escova. O cabelo era aquele cabelo relaxado, né? E as fotos dessa época, gente, eu tenho pouquíssimas, mas é melhor deixar pra lá, né? Então eu não tenho muitos vídeos de trabalhos que eu fiz por isso, porque eu não tinha dinheiro, entendeu? Então eu já dancei e era muito convidada. Eu lembro que tinha uma colega que falava assim: vamos participar do seminário, você vai conseguir e vai ser muito bom pra você. E assim, não entendi o que era seminário, não fazia a menor ideia do que era o Seminário Internacional de Dança de Brasília. E que é um seminário muito grande, que dá muitas bolsas até hoje. E minha mãe muito menos, entendeu? Minha mãe queria era que eu saísse fora logo da dança. Então foi assim, pra mim eu falei, o que vai ser de mim agora? Minhas amigas falando que ia fazer concurso, que ia estudar outras coisas, tudo com dinheiro. Eu não sabia, quando alguém fazia 15 anos, a gente não sabia nem como ir pra esses 15 anos, não tinha nem roupa pra ir. Eu ficava morrendo de vergonha, eu não queria ir, sabe? Tava na época que todo mundo fez 15 anos, eu não tinha, meu pai não tinha carro, não tinha como ir, eu não tinha roupa. Eu me sentia muito excluída, assim, completamente excluída. E foi uma época de muita superação, de treinava, assim, ó, época de carnaval, época de final de ano. O que eu ficava fazendo em casa? Treinando. Então, o tempo todo era treinando, era fazendo exercício, era desenvolvendo para quando eu voltar sem estar fora de forma. Era assim, dança 1000 vezes ao dia. E e assim, eu sei que tinha que estudar, mas eu pensava muito nisso. E quando chegou na época da faculdade, eu me afastei. E aí eu conheci uma outra grande paixão, que nos finais de semana, junto com o pessoal da faculdade, eles iam pro sertanejo, que eu não gostava. E depois a gente ia pro forró, que era uma grande sensação, aqui todo mundo dançava forró. E foi aí que eu olhava os passos e, ele faz assim, ele passa por aqui, ele passa por ali. E aí eu fui começando a aprender. E aí eu ensinava meus amigos, porque eles queriam dançar com as meninas, né? Ninguém queria dançar comigo, não. Então dançava comigo só pra aprender, né? Então eu comecei dançando forró assim, saindo e fazendo amizades. Nessa época, assim, eu tinha uns 18, 19 anos. Eu dançava muito. Eu tive uma comunidade, entrava na comunidade do forró. E assim, forró era minha paixão, dançava tudo, forró eletrônico, forró pé de serra, que hoje em dia temos o forró roots, mas foi aí que começou tudo. Depois me formei, voltei pra dança, falei, vou faltar fazer balé. E aí eu comecei a faculdade de licenciatura em dança. E a minha primeira formação foi administração de empresas, olha só. E aí, quando eu comecei a faculdade de dança, eu falei assim, é isso que eu quero, né? É isso, eu olhava as pessoas dando aula, olhava toda uma geração que dançou comigo, assim, que chegou depois de mim dando aula, e eu falava assim, eu tenho a agregar, eu tenho outros conhecimentos, outros conceitos que vai somar, né? Embora, assim, a gente esteja num estudo, numa atualização constante de mobilidade, de articulação, né, de educação somática, de educações que somam a nossa dança. Então, isso tudo eu falei, eu quero contribuir, eu quero também aprender, eu quero me fomentar, alimentar disso. E aí foi quando um colega da licenciatura me chamou para fazer dança de salão. E eu, gente, cheia de preconceitos. Ah, não, mas uma pessoa me chamando pra dançar, uma coisa é dançar forró ali na rua, outra coisa é entrar na academia pra ter que aprender a dançar. Eu não entendia isso, sabe? Não fazia sentido na minha cabeça. Então eu falei assim, ok, eu vou. Gente, na primeira aula eu me apaixonei, sabe? Foi paixão. Primeiro que eu amava as músicas, eram músicas bem gostosas, Paula Lima. E assim, sem contar que eu percebi que era algo que estava engessado em mim, sabe? Como eu vou movimentar meu corpo, era algo que já estava ali. E foi isso que me motivou primeiro, né? Foi a gafieira. E a partir daí eu fui entrando, eu comecei já apresentando, falei, gente, mas eu nem sei dançar. Não, vai com o seu conhecimento.
fui pro congresso de Zouk e nisso foi só crescendo. Nisso eu conheci pessoas maravilhosas da minha vida. Nesse meio tempo, eu fui fazendo todos os cursos de teatro que apareciam. Amava e nunca nem pensei que isso somaria à minha dança. Eu fazia porque eu achava interessante conhecer outras artes, eu aprendia também, eu gostava muito de pintar, eu gostava de desenhar. Meu sonho era ser desenhista industrial, eu já pensei nisso. E depois conheci a dança, né? Veio uma lesão, tive uma lesão na coluna, né? Porque eu trabalhava muito tempo sentada. Pedi para sair desse trabalho, né? Desse emprego. Era um trabalho full time, era de domingo a domingo. E empresa privada. E fui me tratar. Eu comecei a fazer natação, já tinha nadado muito tempo antes, e fui fazer natação. Fui fazendo numa secretaria que tem aqui de esporte. E lá o professor me ajudou a tratar essa lesão, né? Eram duas protusões discais, foi em acidente, não foi dançando. Foi um acidente de carro, o carro bateu. E aí eu tive isso durante um tempo. E eu falei, não vou ficar sem dançar. O médico falou, você nunca mais vai voltar a dançar. Ele falou, se você quiser, você vai fazer atividade na água. E, gente, eu era assim, ó, 1000 vezes elétrica. Eu fazia ginástica, academia, passava assim, todos os dias na academia, se eu pudesse, eu ficava. Então, eu comecei a pensar, eu vou sair disso e eu vou voltar a dançar, sabe? Eu vou voltar a dançar, porque quem manda no meu corpo sou eu. Então, eu comecei a fazer atividades, junto com o auxílio do professor, que ajudassem a aumentar o espaço entre minhas vértebras e também que eu pudesse fortalecer, né? Então, eu comecei a entender sobre as oposições do corpo e como o nosso corpo conversa, como o nosso corpo é inteligente e ele precisa ser despertado. Então, depois que eu entendi isso, eu comecei a pesquisar outras coisas, né? Que depois disso eu conheci pessoas maravilhosas na minha vida. Dentre elas, uma grande amiga que trabalhava com acupuntura e que também é bailarina maravilhosa. E ela me ajudou a conhecer uma outra grande paixão da minha vida, que é a medicina chinesa. E lá eu consegui terminar de tratar a minha lesão. Então, assim, foi abrir caminhos que eu falei, gente, outras pessoas precisam conhecer isso. Precisam, né? Então, eu fui tentando auxiliar como esses movimentos, né? E como o fortalecimento, a massagem, o alongamento poderiam ajudar no meu condicionamento para eu não ter mais lesões na dança. Então, foi daí que eu comecei a conhecer outros movimentos, voltei a fazer dança contemporânea. Nisso, eu conheci uma companhia incrível, que eu amo muito, a Focus de dança. E lá eu pude crescer muito mais, evoluir. A gente fez muitos campeonatos, participamos de muitos campeonatos, tivemos grandes honras, né? A gente teve, assim, premiações maravilhosas. Às vezes eu não pude estar ativamente, mas eu estava por trás. Então é algo que, assim, me ajudou muito a ser quem eu sou hoje, né? A colocar minhas emoções à prova, a colocar meus sentimentos. E aí eu comecei a colocar isso tudo junto com a dança de salão. Então a minha dança, ela é feita de todo esse misto, mas tudo que eu venho atrás, tudo que é a minha bagagem, tudo que eu ando e como eu percebo e como é meu caminhar na rua, e como é os lugares que eu frequento e como são as minhas raízes, né? Eu tenho uma mãe que é do Maranhão, que tem as danças, querendo ou não, se ela dança ou não, vem também da nossa ancestralidade. E o meu pai é índio de Mato Grosso, então a gente também tem isso na nossa família, essas tradições. E tudo isso agregado ao fator genético diz muito do que vai falar a sua dança. Então, para mim, isso foi de grande valia, entender onde era esse meu corpo e o que podia trazer
contribuindo para a dança e também para as trocas, porque o legal da dança de salão é você poder trocar ativamente com o outro, né? É um famoso diálogo. Então, por isso que eu sou apaixonada e é um pouco disso da minha história. E hoje eu trabalho também as questões da dança negra, né? De como a gente foi limitado, enraizado, as nossas raízes foram quebradas e agora a gente está na volta de trazer esse pertencimento, de reconhecer e de colocar em prova tudo que nosso corpo tem e que a gente não podia trabalhar. Aliás, a gente só podia trabalhar, né? Espero que tenham gostado de saber um pouco mais de mim. E que bom, né? Espero que haja essa reflexão de vocês também, que vocês sintam o que pode trazer da sua vida para sua dança.